como é que é o relacionamento da pastora Hélida com os filhos. Por que eu pergunto isso e vale ressaltar isso? Porque muitos filhos hoje, filhos de pastores, estão se afastando, estão se desviando da Muito palavra de importante isso aí. Deus. Muito Eles estão se importante. afastando. Muito importante. Porque a queixa é a mesma. Qual é a queixa? Ah, o meu pai dá mais ênfase, a minha mãe dá mais ênfase à obra do que Assistência, né? a casa, do que a nós. Eles se sentem umas pessoas até mesmo rejeitadas, né? E outro, em contrapartida, Yuri, vale ressaltar isso, em contrapartida, muitos filhos de pastores crescem revoltados, porque vê a luta do pastorado. Isso. A luta que eles passam, as calúnias, as difamações. Então, Os choros, eles, né, dentro o de choro casa, né? dentro de É. casa, né? Ver o pai e a mãe fazendo de tudo para uma obra andar e a obra, o povo da obra fazendo de tudo para Muito matar forte, muito forte. aquele pai, aquela mãe. Então, como é que é o relacionamento da pastora, juntamente com o pastor, com os filhos e a visão que eles têm, né? Em relação à obra, pastora Hélida. Qual é a visão que eles têm da pastora Hélida e da mãe Hélida? É isso que nós queríamos saber. Muito. Meu Deus, aí foi Foi profundo, não foi? maravilhoso. Porque lá em casa eu tenho um critério que a gente usa, que é você não é pastor. O filho, a filha, você não é filho de pastor. Você é filho da Hélida e do Augusto, que exerce um cargo pastoral. Muito bem. Não cobramos, não. Porque, assim, o que faz muitos filhos de pastor, como você citou, né, se afastarem, é o peso do ministério dos pais. A cobrança. A cobrança. Porque o filho do pastor, ele não pode errar. Ele não pode. As crianças podem fazer e acontecer, mas o filho do pastor, se quebrar um copo na igreja, é o filho do. Olha aí. É. E Olha é aí. porque é filho do pastor. É porque não pode ter infância. E eu sempre deixei meu filho ciente disso. Você pode ser você. Você pode. Claro que podando, ensinando, mas sempre deixei ele livre desta carga, entendeu? Desse jugo. Você não é pastor da igreja, não. Você é meu filho, o filho da Hélida. A Hélida exerce o cargo pastoral. Isso. Pronto, ponto. Você não. Deus tem um chamado na sua vida. Eu sempre ministro para os meus filhos, sempre ministro. E sabe qual é o bom que eu acho maravilhoso? Eu amo ser mãe dos meus filhos. Eu amo exercer o ofício de mãe. E exerço o ofício de pastora deles. Dá para entender? Exerço. E eu, às vezes, ainda grifo assim, ó. Agora está falando com você, não é a sua mãe, é a sua pastora. Eu falo assim. E o respeito, o temor, é assim, só de eu agradecer. Eu não tenho que pedir mais, não. É só agradecer ao Senhor, de joelho mesmo, agradecer. Porque, às vezes, nós estamos assistindo, eu quero o nosso momento. Vem para cá, Kainan, nosso momento. Eu e ele, só nós dois. Ou então, eu e a Lulu, só nós duas. Aí, às vezes, é nós três. Então, tá lá a gente assistindo o vídeo, ele me mostrando algumas coisas. Mas a senhora soube dessa polêmica aqui? Olha aqui. Olha, mas talvez esse vídeo engraçado e a gente começa a rir. É o nosso momento. A gente ri, a gente se deita no chão, a gente se deita na rede. É o nosso momento. Uhum. De repente, aparece um vídeo, alguma coisa que fale sobre Jesus voltar, arrebatamento. Aí eu começo a puxar o gancho, né? Falar, e a palavra diz isso. Aí para tudo. Tudo para. Ele fica como uma estátua. Meu Deus, mãe. Mãe, olha aqui. Olha, mãe. Sentindo a presença. Eita, mãe, mãe, que tremendo. Então, a gente, de repente, está conversando da palavra, sem forçação de barra. E o temor se apodera. E ali eu ministro um momento assim, olha, filho, você é uma ferramenta tremenda que Deus quer usar. Filho, ele ficou impactado, só abrindo parênteses aqui, Yuri. Naquele domingo, acho que foi o domingo do Ministério de Louvor, né? Foi o culto de louvor e adoração. Meu Jesus, ele ficou impactado. Ele não conseguia falar em outra coisa. Porque ele dizia assim, mãe, como é que pode? O que Deus falou para mim, no meu ouvido, através da Carla, o Yuri estava lá no final. Ele veio e falou a mesma coisa, mãe. Isso é Deus, meu irmão. Eu sempre digo, a minha boca é falar isso. Você está debaixo de uma palavra profética. E não adianta correr, você tem um chamado. Eu sei, há um temor que não é gerado com pressão psicológica. Isso.
Que aí tá. É gerado com ministração e convivência. Ele tem que ver o que eu vivo, o que o pai dele vive. E sabe uma coisa que ele sempre fala? Ele é Eloá, mas é mais recorrente do Cainã. A senhora é minha referência. Eu posto uma foto, ele coloca lá nos comentários, né? Minha referência. Olha aí. Isso é maravilhoso. Eu ministro uma palavra, Deus me usa através de uma palavra, eu chego em casa, ele olha, mãe, Deus é muito na sua vida, a senhora é minha referência. Isso é muito gratificante. Demais. Isso é muito gratificante, porque a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que ele deve, Andar. porque depois de grande, ainda assim, ele não vai se desviar, ele vai sempre lembrar, eu estou debaixo de uma palavra, a minha mãe me ensinou, a minha mãe viveu. Claro que ninguém é perfeito. Isso. Ele vê as nossas nuances, né? Os nossos intempéries, ele vê dias de guerra, dias de batalha. E quantas vezes, tanto a Eloá quanto meu filho chegaram para mim, mãe, Deus é com a senhora. Já pensou nisso? Isso é muito maravilhoso. É tremendo.